Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos retomando as nossas atividades. Já superada a semana de provas, eu espero que todos tenham ido bem. E na primeira aula, quando formos apresentar esse conteúdo, vou abrir um espaço para que vocês possam tirar dúvidas sobre questões da prova, discutir nota, enfim, para podermos debater tudo isso via AVF. Eu acredito que a prova não trouxe maiores dificuldades para vocês, tentei ser o mais objetivo possível. Nós já tínhamos 4 pontos de atividades, então penso que todos foram bem. Dando continuidade, falávamos sobre instituições de direito e falando sobre as fontes do direito. Então, nessa semana, nós esgotaremos as fontes do direito, vamos falar sobre as fontes, vamos falar sobre a lei, vamos falar sobre os costumes, sobre a jurisprudência, sobre a doutrina, sobre os princípios gerais do direito. Então, esse é o nosso objetivo dessa semana, para que na próxima semana possamos entrar em direito público e direito privado, a dicotomia que estrutura o estudo do direito. Pessoal, é um tema gostoso, pessoalmente eu acho muito agradável, e a gente vai ter uma visão geral do Instituto, para que vocês possam se identificar, para que vocês possam ver de onde vem o direito. Na última aula nós falamos sobre fontes materiais e formais, as fontes que incentivam a criação do direito e as materiais, a forma como ele se materializa, como ele se exterioriza. Espero que vocês estejam lembrados. Do contrário, deem uma recuperada naquela aula, deem uma assistida, que é interessante. Prosseguindo, fontes do direito então, nós vimos o quê? Que elas podem ser distribuídas em imediatas ou primárias, ou mediatas e secundárias. Da onde é que nós estruturamos? Olha só lá embaixo, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro no artigo 4º. Já vamos tratar sobre ela. Mas basicamente ela diz, quando a lei for omissa, então quer dizer, ela já parte da lei primária, a lei. Se ela for omissa, se a lei for silenciosa, o juiz decidirá cada caso em conformidade com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então aqui nós já temos a base para as fontes secundárias. Enfim, pessoal, esse slide aqui foi o último slide, eu acredito que nós tivemos na aula anterior, e eu recupero a partir dele. Eu vou deixar as leis como o último elemento a ser abordado, vou só dar uma passada agora, porque ela vai servir de gancho já para falarmos sobre a dicotomia entre direito público e direito privado, quais normas regem os interesses prioritariamente do Estado e quais normas irão reger os interesses predominantemente dos particulares. Dando essa visão, então, fontes formais, imediatas ou primárias, a lei em sentido amplo. Mas o que é a lei? Aqui nós começamos o estudo dela. É o fruto do trabalho do legislador. Nós estamos vivendo uma época conturbada e se vê muito ataque a Congresso, a leis, a produção legiferante, e nós temos que ter cuidado, pessoal, porque a lei é o que sistematiza, é o que organiza a vida em sociedade. Então é a lei que dita os nossos valores, é a lei que diz como devemos nos comportar, quais são os objetivos que devemos nos propor, quais condutas devemos evitar. E o que é esta lei? O que é esse trabalho do legislador? Nós temos uma síntese aqui no artigo 1º, parágrafo único do texto constitucional. Já discutimos esse artigo em sala de aula. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Quando nós falamos de lei, não é algo aleatório, não é algo que surge da vontade de pessoas que não vivenciam a nossa realidade. Nós escolhemos pessoas do nosso meio. Nós identificamos potenciais candidatos que pensem em conformidade com o nosso pensamento, que tenham atitudes, enfim, que estejam alinhados com os nossos valores,
e, através do voto popular, colocamos eles. Colocamos na Câmara de Vereadores, colocamos na Assembleia Legislativa Estadual, colocamos eles no Congresso Nacional. Então, quando nós reclamamos da produção de leis, ou quando nós reclamamos dos nossos representantes, nós temos que saber isso, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes. Nós escolhemos as pessoas, nós colocamos quem está lá legislando. E, como o poder emana do povo, nós podemos mudar essa situação nas próximas eleições. Então, se estamos satisfeitos, confirmamos o nosso voto. Se estamos insatisfeitos, vamos procurar alguém que desenvolva leis que agradem a nossa visão de sociedade. E olha que nós vivemos um momento de grande dicotomia. Então, dificilmente todos estarão satisfeitos com as nossas leis ou com os nossos representantes. Olha que bonito. É na lei que estão nossos direitos, deveres, obrigações e sanções. É na lei que estão nossos direitos, deveres, obrigações e sanções. Aonde nós vamos ter base para isso? Artigo 5º da Constituição Federal, que diz no caput: todos são iguais perante a lei, ou seja, não terão desigualdades. O nosso ordenamento jurídico, nosso conjunto de leis, ele trabalha para que todos sejamos iguais. Isso significa que todos têm que ter um tratamento igualitário? Não. Pessoal, isso eu quero deixar bem claro. A lei deve tratar todos igualitariamente. Só que se nós olharmos para nosso ambiente de convívio, não são todos que têm as mesmas condições. Não são todos que calçam os mesmos calçados. Basta nós vermos agora a tragédia americana, norte-americana, aonde um policial branco acabou matando um cidadão negro. Então, quer dizer, há toda uma discussão sobre preconceito, sobre discriminação racial, sobre discriminação de sexo, sobre os mais variados valores, discriminação religiosa e por aí vai. Isso significa que cabe ao legislador identificar essas disparidades. Cabe ao legislador entender que a sociedade não é tão coesa, não é tão igualitária e dispensar um tratamento desigual a fim de equiparar as desigualdades. Ou seja, ele deve atender com a mesma presteza, a lei deve atender com a mesma presteza o branco, o negro, a mulher, o índio, o religioso, o pobre, o rico. E muitas vezes isso demanda um tratamento desigual. Então, a lei não está fazendo favor, ela está corrigindo uma distorção social. Observem como a lei, ela trabalha nas mais variadas situações. Vou pegar uma coisa bem simplória. Diz a Constituição Federal que todos são iguais perante a lei. E aí eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Quando vocês chegam na instituição, na faculdade, não tem algumas vagas, aquelas vagas que estão bem na frente, aquelas vagas que estão bem acessíveis, que estão reservadas para pessoas que tenham alguma necessidade, para pessoas que tenham já uma determinada idade. Observem, pessoal, que todos são iguais. Que uma mulher grávida, que uma pessoa com uma determinada deficiência, eles merecem um tratamento diferenciado face à sua condição. Deveria ser uma questão de gentileza, deveria ser uma questão de bom senso. Todavia a gente sabe que não é assim. Então, para superar essa nossa má vontade, essa nossa falta de educação muitas vezes, nós elencamos como lei um privilégio para pessoas que precisem, ainda que transitoriamente, de um tratamento diferenciado. Então, quando eu digo a lei fixa direitos, deveres, obrigações, sanções e que todos são iguais perante a lei, não esperem uma lei que seja reta, uniforme para todos. Ao contrário, a lei tem que ir se ajustando às necessidades de cada cidadão, de cada grupo social, melhor dizendo. Vai ter que dar um tratamento diferenciado para o idoso, vai ter que dar um tratamento diferenciado para a mulher,
vai ter que dar um tratamento diferenciado para a gestante, para a lactante. Então, as mais variadas situações têm que ser analisadas no caso concreto. Prosseguindo o que diz o texto constitucional, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Olha que lindo isso, pessoal. Não deveríamos ter problemas. Todos somos iguais. No entanto, a gente sabe que na vida em sociedade isso nem sempre é respeitado. Existem pessoas, por exemplo, que entendem que mulheres não deveriam ter os mesmos direitos que homens, porque afinal elas têm um ciclo menstrual que muitas vezes afeta a sua carga hormonal, ela engravida e se afasta no período de gestação e posteriormente para ganhar a criança, ela tem um horário diferenciado. Então, tem algumas pessoas que, de uma maneira absurda, do meu ponto de vista, ao menos, entendem que a mulher não deveria ter as mesmas oportunidades, ou não deveria ter a proteção ao emprego, não deveria ter a proteção a direitos, enfim, a mulher é muito privilegiada em face do homem no âmbito legislativo. Pessoal, volto ao ponto anterior. O nosso legislador tem que equiparar, tem que equilibrar os desiguais. Então, texto constitucional perfeito, é só cumprir. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Olha que lindo isso, pessoal. Quer dizer, então, que se qualquer autoridade exigir algo de vocês têm o direito de cobrar o respaldo legal. Com base em que lei? Com base em que artigo? Se não houver dispositivo, simplesmente vocês não estão obrigados a fazer. Aqui abre espaço para uma discussão sobre Estado. O Estado, a administração pública, vamos colocar em outras palavras, o prefeito, o governador, o policial, o médico, o enfermeiro, o guarda de trânsito, o fiscal tributário, enfim, qualquer servidor público tem que cumprir o que está na lei. O Estado não tem espaço para agir senão em conformidade com a lei. E nós, particulares? Não. Nós agimos respeitando a lei. Nós não precisamos de uma previsão legal. No silêncio da lei nós podemos fazer qualquer coisa. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Se o legislador, se a sociedade não quer que nós façamos algo, ela deve legislar. Então, pessoal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A lei de introdução ao direito brasileiro diz ainda: ninguém se excusa, ninguém se desobriga de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Então, isso aqui é pesado, pessoal. Olha que pegado que fica isso. Eu não posso simplesmente praticar um determinado ato quando a autoridade de fiscalização vier analisar a minha conduta, eu falar, eu não sabia que isso era proibido. Paciência. Ninguém pode descumprir a lei alegando que não a conhece. Para garantir que todos a conhecem, o que acontece? Há a publicação dela no Diário Oficial. Logo, após a publicação, todos têm, em tese, o conhecimento. Todos ficam sabendo o que o legislador quis fazer, qual é a vontade do legislador. Isso, pessoal, é a fonte primária. Depois que nós terminarmos de ver as fontes secundárias, eu vou voltar nesse tópico aqui na lei, como preparação para a abertura do tópico estrutura do direito público e privado. Agora nós vamos entrar na análise das fontes mediatas ou secundárias. Doutrina, jurisprudência, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Lembro vocês o que diz a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro no artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Pessoal, muito obrigado por enquanto.
Primeira parte, então, fontes primárias superada. Vamos lá para a segunda parte, fontes imediatas ou secundárias. Vamos ver os costumes. Grande abraço.